Agostinho nasceu em 354 no município de Tagaste, na província romana da Numídia. Sua mãe Mônica era uma cristã devota e seu pai, Patrício, um pagão convertido ao cristianismo no leito da morte. Aos 11 anos, ele foi enviado para uma escola em Madauro e ali aprendeu literatura latina e as práticas e crenças pagãs. Entre 373 e 374, Agostinho ensinou gramática em Tagaste. No ano seguinte, mudou-se para Cartago para dirigir uma escola de retórica e lá permaneceu pelos 9 anos seguintes. Nesta época, começou um romance com uma jovem cartaginesa, que durou mais de 10 anos. Deste relacionamento tiveram um filho. Perturbado pelo comportamento indomável de seus estudantes, fundou em 383 uma escola em Roma, onde acreditava estarem os maiores e mais brilhantes retóricos. No final de 384, Agostinho conseguiu uma posição na corte imperial de Milão e viajou para o norte para assumi-la. Aos 30 anos de idade, já havia conquistado a mais visível de todas as posições acadêmicas do mundo latino. Em Milão, sua mãe retomou a pressão para que ele se convertesse ao cristianismo. Os próprios estudos de Agostinho também passaram a atraí-lo, uma direção que foi depois estimulada por seus amigos e pelo bispo de Milão. Nesta época, acabou terminando seu relacionamento iniciado em Cartago. No verão de 386, depois de ouvir a história da vida de Santo Antão do deserto, Agostinho se converteu. Como ele próprio contou, a conversão foi incitada por uma voz infantil que ele ouviu pedindo-lhe para tomar e ler, o que ele entendeu ser um comando divino para abrir a Bíblia e ler a primeira coisa que encontrasse. Agostinho abriu na Epístola aos Romanos, num trecho conhecido como Transformação dos Crentes, os capítulos 12 ao 15, no qual Paulo delineia como o Evangelho transforma os crentes e seu comportamento. O trecho exato, segundo ele, foi: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Agostinho foi batizado em Milão, durante a vigília da Páscoa de 387. Um ano depois, em 388, Agostinho, juntamente com sua mãe e filho, decidiu voltar para a África. Assim passaram a viver dos rendimentos pelas propriedades da família na região. Com a morte da família, Agostinho, entristecido, vendeu todo o seu patrimônio e deu dinheiro aos pobres, mantendo apenas a casa da família, que ele converteu numa fundação monástica. Em 391, foi ordenado sacerdote em Hipona e rapidamente tornou-se um pregador muito famoso. Em 395, foi nomeado bispo coadjutor de Hipona e logo depois assumiu o trono episcopal, motivo pelo qual é conhecido como Agostinho de Hipona, uma posição que manteve até a morte em 430. Nesse período, Agostinho trabalhou incansavelmente para converter o povo de Hipona. Na primavera de 430, os vândalos invadiram a África romana e cercaram Hipona. Agostinho, porém, já estava irremediavelmente doente. De acordo com relatos, um dos poucos milagres atribuídos a ele, a cura de um doente, deu-se durante esse cerco. Agostinho passou seus últimos dias em oração e penitência, com salmos pendurados nas paredes de seu quarto para que pudesse lê-los. Antes de morrer, ordenou que a biblioteca da igreja de Hipona e todos os seus livros fossem cuidadosamente preservados, e faleceu finalmente em 28 de agosto de 430. Logo em seguida, os vândalos desistiram do cerco, mas retornaram não muito tempo depois e incendiaram a cidade, destruindo tudo menos a catedral e a biblioteca de Agostinho. Agostinho foi canonizado por aclamação popular e foi depois reconhecido como doutor da igreja em 1298 pelo Papa Bonifácio VIII. Uma das lendas mais conhecidas de Santo Agostinho diz que, enquanto passeava pela praia meditando sobre o mistério da Trindade, Agostinho encontrou um garoto que repetidamente jogava água do mar num buraco escavado na areia.
Ao perguntar-lhe o que estava fazendo, a criança disse-lhe que pretendia colocar ali toda a água do mar. Quando Agostinho lhe explicou ser impossível realizar seu intento, a criança respondeu: é muito mais fácil o oceano todo ser transferido para esse buraco do que compreender-se o mistério da Santa Trindade. Em seguida, sendo um anjo, desapareceu. Agostinho é considerado o maior teólogo do cristianismo e o maior filósofo desde Aristóteles. Agostinho realizou a primeira grande sistematização do pensamento cristão, incorporando as ideias de Platão ao cristianismo. Seu sofisticado pensamento serviu como base para toda a teologia cristã ocidental. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer. Obrigado.